O vídeo de hoje é mais um kit de maquiagem caseira. Eu trouxe ideias super legais e lembrando mais uma vez que os kits são em homenagem e inspiração na maravilhosa da Kim Rosa Cuca, que inclusive acompanha aqui no canal. E se como é que ela acompanha e você não acompanha ainda? Dá um like, já se inscreve aqui então pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Eu trouxe várias ideias e uma delas vocês pediram demais mesmo em todos os comentários de todos os vídeos de kit tem algum comentário pedindo cílios postiços. Eu vi uma ideia muito legal no canal da Bel, do Há Dá Um Tempo. Eu vou deixar todos os links dos canais aqui embaixo. E ela fez uns cílios com uma estrutura muito legal. Ela usou uma linha de crochê. Eu não tinha essa linha. Depois eu fui ver algumas outras fotos de outras meninas fazendo com cabelo. Achei bem legal também, mas o que eu fiz não é com cabelo. Pra você saber como é que faz esse cílio e como é que eu fiz uma rosa maravilhosa daquela da Lancôme, que a gente usa de iluminador, uma solução de sobrancelhas maravilhosa e um batom galáxia lindo, é só continuar assistindo. E vamos pro vídeo. Peraí que eu tenho um recadinho, eu esqueci de falar, mas agora o Bruna Harmel tem caixa postal. Se você quiser mandar alguma coisinha pra mim, fique à vontade, é só enviar para a caixa postal 03 com o CEP 88390000. Eu vou deixar certinho aqui embaixo pra vocês conferirem. E vamos pro vídeo. Solução para sobrancelhas. Essa solução, gente, sério, eu tô apaixonada por ela, eu amei fazer. E a gente vai precisar de um pouquinho de base. Eu tô usando a da Ricoche porque eu não gostei muito dela, mas pode ser qualquer base. Soro fisiológico, pra fazer ela mais líquida. Se você quiser ela mais grossinha, tipo uma pastinha, dá pra pular o soro e colocar só a base mesmo. Tá? Misturei bem todas elas ali, fiz essa soluçãozinha assim pra ela ficar mais líquida mesmo. Ela estando bem misturadinha, com tudo bem certinho, agora eu vou começar colocando as sombras então pra montar essa solução. Eu tô colocando sombras em tons de cinza e tons de marrom, tá? Porque eu queria um marrom bem acinzentado, porque o tom da minha sobrancelha é assim, um marrom bem mais pro cinza, tá? Mas, se a sua sobrancelha for mais escura, coloca um pouco mais de preto. Eu até coloquei um pouco de preto pra deixar ela um pouco mais escura. Porque a base pigmenta. Então, a gente precisa de um pouco mais de pigmento ali pra deixar ela mais escurinha, tá? Coloquei os tons que eu queria, o cinza, o marrom, misturei muito bem e fui testando na mão até o tom. Porque na solução, ela fica bem clarinha. Quando coloca na pele, ela fica mais escura, então, e dá o tom certinho. Como ela toda misturada, ela ficou dessa cor aí que eu tô mostrando pra vocês, tá? E agora a gente vai pintar essa sobrancelha que tá uma coisa horrorosa. Eu tava nesse pote aí, mas depois eu até coloquei em outro potinho porque eu resolvi usar ela na vida, tô usando e amando. Apliquei com um pincelzinho chanfrado, mas você pode aplicar também com aqueles pincelzinhos de sobrancelha ou um rímel velho que você lava e pode usar pra aplicar. Olha essa pigmentação. E olha esse tom, ficou a tom certinho da raiz do meu cabelo. Só misturei marrom e cinza e eu amei de verdade. Agora vamos para o nosso queridinho, os nossos cílios postiços. Como eu falei, essa ideia que eu tive eu me inspirei do canal da Bel, do Há Dá Um Tempo. Tá? A gente vai precisar de uma tesoura e de linhas. Eu tô usando essa linha branca para fazer a parte de base do cílio. E essa linha mais escura, pretinha, só que ela é bem mais durinha pra fazer os cílios em si. Mas você pode usar uma linha normal, aquela que é um pouco mais fina. Essa que eu tô usando é um pouco mais grossa, por isso que eles ficaram mais grossinhos também. Tá? Eu estiquei a linha e fui cortando pedacinhos por pedacinhos desse fio. Tá? Eu vi gente fazendo com cabelo, também dá, mas eu não tentei porque inclusive meu cabelo não é preto, não ia ficar um cílio bonito. Tá? Mas dá pra fazer com o cabelo que sobra na escova. E agora a gente vai colocar ali, nesse fiozinho, engatando tudo. E vamos fazer uma alcinha, colocar no fio e passar as pontinhas por dentro, fazendo aquele nozinho clássico mesmo, tá? Passa a alça ali, coloca as pontinhas por dentro, vocês estão vendo ali que eu tô fazendo? E passa por dentro. Aí é só puxar, tá? Segura o fiozinho branco e puxa. Você pode deixar o fiozinho branco tanto solto como você pode amarrar ele em algum lugar. Depende de como você preferir na hora de fazer, tá? Agora eu vou fazer com o outro pra mostrar de novo pra vocês verem certinho como é que eu fiz. Ó, coloquei a alcinha ali por trás, tá vendo? E passei os fiozinhos por dentro. No começo é um pouco difícil, eu vou confessar. Mas depois você pega o jeito. Se fizer uns cortes bem compridos, fica mais fácil ainda na hora de passar ali por dentro. Aí que eu não quis desperdiçar muito fio, aí eu fiz mais curtinho. Mas pode fazer bem comprido, olha lá, ó, viu?
passando por dentro e só puxar. Não tem perigo dela ficar num lado diferente, depois você vai puxando ela perto e ela se aproxima dos outros fiozinhos, tá? É só fazer isso até a gente ter uma quantidade suficiente de cílio. E daí ele vai ficar desse jeito. Ficou assim, cheio de fiozinhos, tá? Eu fiz esse tamanho porque meu olho é bem pequenininho, mas se o olho for maior, pode fazer maior quantidade, tá? E ficou assim. Agora nós vamos começar para cortar ele. Eu recomendo, nessa parte, você já colocar ele no lápis. Depois vocês vão entender porque eu vou colocar depois, tá? Eu quis botar só depois, quis cortar na mão, mas fica mais fácil quando ele fica já no lápis, certinho, moldadinho, tá? Vou pegar a tesoura e cortar o excesso primeiro em volta. Bem o exceção, deixar ele bem comprido ainda. Agora eu vou colocar no lápis então, que eu devia ter feito antes. Agora já tá mais curtinho, eu vou colocar e com uma fita ou com adesivo vou prender as laterais brancas ali, deixando só o cílio no meio, tá? Agora eu vou usar o secador de cabelo pra moldar ele, pra deixar ele moldadinho, mais curvadinho. Nessa hora eu aconselho você já passar um pouco de rímel, porque o rímel ajuda a deixar ele mais moldadinho certinho. E agora eu vou cortando o fio. Qual que é o segredo do cílio não ficar estranho? Não fazer eles do mesmo tamanho. Cada fio tem que ter um tamanho diferente. Então vai cortando bem repicado, bem pouquinho, tá? Pra ele ficar bem bagunçadinho. Se ele ficar retinho, fica horrível no cílio e dá um efeito muito ruim. Então tem que repicar e deixar ele mais desregular. Feito isso, a gente vai depois aplicar o rímel. Eu aconselho vocês a aplicar o rímel nessa hora já, tá? Mas depois eu vou tirar ele desse lápis pra gente continuar o processo dos cílios então. Ó, tô agora cortando ele pra fora pra tirar do lápis. Aí você vai pegar e depois vai ajeitar e cortar bem o fiozinho branco pra ficar só os pretinhos mesmo, sem aparecer o fiozinho branco da raiz. Tá pronto o nosso cílio. Ó, nessa hora a gente vai passar do rímel no lápis, aí ele fica mais fácil. Vou colocar, então, a cola de cílios, esperar secar e só aplicar nos olhos. Lembrando que esse fio que eu usei, ele é mais durinho, então os cílios ficaram bem patinha de aranha, sabe? Bem grossinhos. Se fizer com linha de agulha normal, ele fica mais fino, tá? Então vai de gosto pra gosto. Aí eu fui colar, foi bem tranquilo de colar. A primeira vez de colar o cílio, ele fica mais dificinho porque ele não tem tanta estrutura. Depois a cola vai deixar ele mais durinho, então ele vai pegando mais estrutura e fica muito mais fácil. Dei a minha ajeitadinha básica e ficou pronto o nosso cílios postiços. Desse jeito. Eu achei que foi um super quebra-galho para um cílio feito em casa, ele ficou muito bom. Sem cílio, com cílio postiço. Olha só a diferença. Batom unicórnio. Esse batom é unicórnio, você tem um batom galáxia, depende do que você quiser. Eu apliquei um batom nude por baixo e vou usar sombras então para fazer os nossos tons. Com um pincel de esponjinha mesmo, vou aplicar primeiro a sombra rosa, aleatoriamente na boca, tá? Sem ter um lugar muito específico, eu vou só aplicando ela assim e misturando ela no lábio. Não inteiro, só em alguns pedaços. Agora que nós vamos com a sombra azul e um pouquinho de rosa ali embaixo, a gente vai aplicar também em alguns pedaços, é tipo um mosaico na boca. Esse dá o efeito galáxia ou o efeito unicórnio, como você quiser. Depois, misturando os lábios, ficam os pedacinhos mais roxinhos, os pedacinhos rosinhos e os pedacinhos azuis. Fica super legal para usar no carnaval. Eu fiz ele mais discreto, você pode fazer ele com bastante cor para ficar bem chamativo. Vou usar agora essa sombra rosinha cintilante, que ela é bem cintilante, para acrescentar um brilho bem bonito para esse batom. Vou só aplicar ela em todo o lábio e tá pronto o nosso batom Unicórnio Galáxia. Nossa rosa iluminadora. Eu peguei essa ideia da Lancôme e eu fiz em casa pra vocês verem e ficou muito legal. A gente vai usar um EVA, eu usei rosa, mas pode ser qualquer cor, tesoura, palito de churrasco, secador de cabelo, sombras ou algum iluminador, conforme você quiser. E nós vamos começar.
Eu então cortei e vou fazer várias pétalas. Então eu vou cortar ela aí, fazer pétalas pequenas, pétalas médias e pétalas grandes. No total eu acho que eu fiz em torno de umas 15 pétalas, tá? Mas você pode fazer a rosa maior, pode fazer menor, como você quiser. Feito isso, com todas as pétalas certinhas, agora a gente vai começar a moldar ela pra ficar bem bonitinha a pétala igual vocês viram. Eu vou usar secador de cabelo, mas pode usar chapinha ou ferro de passar também. Mas pede ajuda, se você for criança, pede ajuda, não faz sozinho. Eu vou botar bastante secador numa parte do EVA ali, só na metade para um lado. Quando eu usar bastante depois, ele vai ficar até mais molinho, a gente vai moldar ele em volta do palito de churrasco, desse jeito. E se quiser dar um apertãozinho no meio para ela ficar um pouco mais abaloada, igual eu tô fazendo também, ajuda bastante. E ela ficou assim, a pétala, ó. Dá uma boloadinha, ele fica mais bonitinho ainda. E a pétala ficou desse jeitinho, super parecida com a pétala de verdade. Eu achei que ficou muito legal o efeito. É só fazer isso em todas as pétalas e elas vão ficar todinhas assim, abaloadinhas com esse formato que a gente quer. Isso, com todas elas já prontinhas, a gente vai fazer o meio. Eu vou pegar um quadradinho de EVA, passar cola quente, dobrar ele no meio e depois dobrar as laterais para o centro. Vai ficar tipo um biquinho, que vai ser o centro da rosa. Pro centro, desse jeito. Segurei até secar e agora a gente vai colar as pétalas em volta formando a rosa. Não tem segredo nenhum, é só começar com as pétalas menores envolvendo aquele biquinho e depois ir fazendo as pétalas maiores até ela terminar todas as pétalas que você fez. Eu acabei usando um pouco mais as pétalas que tem aí, mas como eu falei pra vocês, foi umas 10 a 15 pétalas no total. Vai montando até ficar prontinha a nossa rosa. Agora vamos fazer iluminador. Eu quis fazer um iluminador bem rose gold, então eu tô colocando dourado, tô colocando rosa, tô colocando branco. Depois eu coloquei um pouquinho de purpurina. Depois eu botei também um pouquinho de iluminador que eu fiz em um kit caseiro, que me deu muita dó de usar porque ele é muito bom mesmo. Mas eu coloquei ali porque eu queria um iluminado bem bonito. Ó, tô misturando. Agora eu vou colocar os iluminadores, vou colocar o caseiro. E depois eu vou colocar o iluminador mosaico da Natura também, que é um que eu gosto bastante, pra ficar um iluminador bem bonito mesmo. Nosso pó iluminador estando pronto, a gente vai colocar ele na rosa. Mas antes, eu vou dar um charmezinho a mais pra ela. Com o pincel de esponjinha, eu vou pintar com um rosa mais escuro a parte de fora das pétalas, pra dar um ar mais bonito pra rosa, pra ela ficar com mais cara de rosa ainda. Essa parte é bem opcional, se você não quiser fazer, não precisa, mas eu achei que ela ficou super bonita, tá? Eu só passo ela na beiradinha das pétalas e dou uma esfumadinha com o próprio pincelzinho mesmo. Ela ficou super bonita. Feita essa parte, a gente vai só jogar dentro mesmo e dando batidinhas para o iluminador se misturar dentro da rosa. Tá? Você pode usar um pouquinho agora para ela não ficar tão prateada e conforme for acabando ir acrescentando mais. E se você passar os dedos nela, desse jeito que eu tô fazendo, sai muito iluminador. E é só aplicar e fica esse efeito muito bonito, bem iluminado mesmo. Ó, eu tô pegando minha rosinha e eu só vou passar o pincel e aplicar nas maçãs do rosto então. Esse foi o resultado. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre conversando com vocês por lá também. Um super beijo, até a próxima. Tchau!